Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos para mais um vídeo de terça-feira em que nós vamos falar sobre a diferença entre ponto de entrada e ponto de entrega. Esses termos aí que geram bastante confusão, principalmente, pessoal, na hora de expor informações no projeto elétrico, tá? Já vai deixando o seu like aí nesse vídeo e vamos embora! Então aqui, pessoal, vamos começar com o que a NBR 5410 traz pra gente, tá? Então ela traz dois itens aqui, ó, 343 e o 344. E aí ela vai trazer a diferença aqui entre ponto de entrega e ponto de entrada. E aí é o seguinte, ó, ponto de entrega, ela fala pra gente que é o ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade, concessionária, tá? Enel, EDP, qualquer concessionária, com a instalação elétrica da unidade consumidora. Então ela fala que é o ponto de conexão, certo? Ponto de conexão do sistema. Então a gente tem que entender e interpretar o que é que ela está dizendo. Ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade com a instalação elétrica da unidade consumidora e que delimita as responsabilidades da distribuidora definidas pela autoridade reguladora, tá? Então é aquele ponto em que eu tenho o ramal de ligação da distribuidora e conector cunha para poder fazer a derivação, tá? Então esse é o ponto de entrega. Para ficar mais fácil para você entender, ponto de entrega, ou seja, o que a concessionária faz? Ela entrega o ramal de ligação para o consumidor, né? Se você pensar nesses termos, você sempre vai associar o ponto de entrega com a concessionária. Então o que a concessionária faz? Ela entrega o ramal de ligação para o consumidor, tá? Então, isso é o ponto de entrega. E aí você tem o ponto de entrada. No 344, a NBR 5410 define isso pra gente. Ponto de entrada aqui numa edificação é o ponto em que uma linha externa penetra na edificação. Então, você tem uma linha externa entrando na edificação. Essa aí é o que a gente chama de ponto de entrada, tá? Então, ponto de entrada é a linha que é externa e penetra na edificação. Que linha externa? Depois do medidor, vem a minha linha. A hora que eu chego na minha edificação construída, né, e entro dentro dela, o ponto de entrada é a partir desse ponto que ela está externa e entrou na edificação, né? E aí esse ponto de entrada vai parar aonde? Geralmente num quadro de distribuição principal, tá? Principalmente no quadro geral da edificação em si, o ponto de entrada fica próximo, né? Às vezes o quadro geral não está próximo do ponto de entrada. Às vezes acontece o ponto de entrada, a linha entra na edificação, mas até chegar no quadro de distribuição tem uma distância aí, dependendo da edificação. Mas aí a norma traz algumas ressalvas em relação a esse ponto de entrada que você tem que estar atento. E aí a gente vai trazer aqui nas notas, aqui embaixo, pessoal, nota é muito importante da 5410 para a gente ter a noção do que ela está falando para a gente. E ela vai falar aqui, ó, em particular, no caso das linhas elétricas de energia, não se deve confundir ponto de entrada, então o que ela está pedindo? Não se deve confundir ponto de entrada com ponto de entrega. A referência fundamental do ponto de entrada é a edificação. Então o que ela está explicando? A referência do ponto de entrada é a edificação, ou seja, a linha adentra a edificação. Ou seja, o corpo principal ou cada um dos blocos de uma propriedade. O corpo principal, porque você pode pensar assim, o ponto de entrada, depois do medidor, eu já estou na minha edificação, já é ponto de entrada. Não, ponto de entrada é em que eu entro no corpo principal da minha edificação. Ou é num bloco, ou é na residência e assim por diante. E aí ela fala aqui, ó, no caso de edificações com pavimento em pilotes, e eu deixei a foto aqui, ó, pessoal, do pavimento em pilotes, só para você ter noção do que é, né, do que ela está falando. Geralmente o térreo, e nas quais a entrada da linha elétrica externa se dá no nível do pavimento em pilotes, né? Geralmente aqui, quando eu tenho uma edificação desse tipo, onde que eu vou encontrar? Geralmente escolas, museu também, eu já vi edificação em pilotes em museu, né? Então é esse tipo de edificação. Aí ela fala que o ponto de entrada nesse tipo de edificação pode ser considerado como o ponto em que a linha penetra no compartimento de acesso à edificação, ou seja, a linha externa penetrou aqui dentro é um ponto de entrada. Tá certo? Saiu da mureta de medição, do padrão de medição e entrou aqui bem embaixo, né, no hall de entrada, já é considerado um ponto de entrada, tá? E aqui na nota 2 ela vai falar pra gente, além da edificação em si, outra referência indissociável, né, ou seja, ponto de entrada está intrinsecamente ligado ao BEP, é o barramento de equipotencialização principal, o BEP, localizado junto ou bem próximo do ponto de entrada e que ela traz um item referente a essa questão, tá? Então o que ela está falando pra gente? Que o BEP tem que estar
junto ou bem próximo do ponto de entrada. Mas aí entra em conflito com algumas concessionárias essa questão. Porque, por exemplo, aqui na minha região, eu tenho que ter o BEP lá no meu ponto de entrega, próximo ao ponto de entrega, né? Tem um ponto de entrega, desce, aí eu tenho que ter o barramento de potencialização principal lá. E aí, a gente tem a norma, vou citar o item aqui para vocês. O item 1.7 da NBR 5410 traz para a gente que as normas da distribuidora também devem ser consideradas, né? São pertinentes aí para poder ser feito o projeto elétrico. Então, nesse item 1.7, ela libera, né, e deixa até a concessionária aí para definir o padrão de entrada, certo? Então, acaba que você pode ter um BEP na edificação, se as concessionárias elas estão permitindo colocar, né? Aí que seja colocado o BEP, principalmente porque é um item de aprovação aqui nas minhas concessionárias. Eu inseri o BEP no meu padrão de medição da minha subestação, por exemplo, tá? É um item de aprovação. Então, se a sua concessionária pede, coloca, né? Porque aí você tem que aprovar o projeto e entregar para o seu cliente. Mas aqui a recomendação da NBR 5410 é que, além da edificação em si, outra referência indissociável é o ponto de entrada, e no ponto de entrada o meu BEP tem que estar junto ou próximo a esse ponto de entrada, beleza? O barramento de potencialização principal da edificação. Vamos agora para um desenho para a gente definir cada termo aqui que eu falei para vocês. Então aqui, pessoal, a gente tem um cliente, né, em que a gente tem aqui, ó, o ramal de ligação. Esse aqui é o ramal de ligação da concessionária, ou seja, vai derivar aqui da concessionária e vai chegar aqui direto a esse ponto. E aqui, pessoal, a gente tem o nosso ponto de entrega, tá? Ou seja, a concessionária está entregando. Olha o ponto de conexão aqui, pessoal. Olha o meu conector tipo cunha derivando aqui para poder entrar no meu padrão de medição. Então esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de entrega. É a ligação entre a concessionária e o que vai ser aqui do consumidor, tá? E aqui a gente tem o que a gente chama de ramal de entrada, tá? Então, ó, ramal de ligação, ponto de entrega, a concessionária está entregando, é o ponto de conexão, tá? Geralmente é no limite da unidade consumidora. Ramal de entrada, é o que desce aqui, chega no padrão de medição, e aqui a gente tem a linha externa, pessoal. A linha externa penetrando na edificação vai ser a partir daqui, ó, neste caso. Então, meu ponto de entrada é aqui, tá certo? Hoje em dia, a gente, em instalações novas, residenciais, eu nem trabalho dessa maneira, linha externa adentrando aqui a edificação. Eu venho aqui, ó, por baixo, né? De forma subterrânea. Mas mesmo que seja de forma subterrânea, olha só, a hora que eu adentro aqui a minha edificação, meu ponto de entrada é esse aqui, tá? Então esse aqui é um ponto de entrada da edificação, tá? Então só para a gente delimitar. E aí, pessoal, ela fala que o BEP tem que estar junto ou próximo ao ponto de entrada. Onde que a gente pode achar aí nesse caso? Geralmente, pessoal, você pode ter um quadro de distribuição aqui? Pode. Por que isso pode acontecer? Porque o cabo maior, o mais grosso da instalação, provavelmente o mais caro, é aquele que está derivando aqui até chegar por aqui, né? Então, geralmente, o pessoal escolhe o quadro de distribuição mais próximo. Tem outras opções, que é trabalhar com o centro de carga da edificação. Você faz um cálculo de centro de carga e, para o quadro de distribuição, poder distribuir melhor e gastar menos cabo, tá? Só que nem sempre dá para você colocar o quadro no seu ponto de carga, você tem que colocar próximo. E às vezes não dá para você colocar tão próximo. Então o que você faz? Coloca próximo ao ponto de entrada da edificação. Então você pode ter um quadro principal aqui, próximo ao ponto de entrada, e o seu BEP pode estar aqui, o que eu não recomendo muito, ou pode estar aqui dentro, né? Por que eu não recomendo aqui, pessoal? Porque se ficar muito abaixo, né, em uma caixinha mais exposta aqui, e principalmente uma residência, né, você pode ter a opção aí de mexer nessa caixa ou algo do tipo. Então não recomendo. Recomendo a utilização ou dentro do quadro de distribuição ou longe aqui dessa área de habitação, por exemplo. Então, que seja aí definido esses termos, pessoal. Ramal de ligação, né, que faz a concessionária, ponto de derivação também, eu chamo de derivação também, mas é o ramal de ligação. Ponto de entrega, certo? Então, esse aqui é o ponto de entrega da concessionária. Ramal de entrada, desce. Ponto de entrega é aqui, a hora que a linha adentra a edificação, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender as diferenças entre ponto de entrega e ponto de entrada, tá? Não esquece, pessoal, deixa um like aqui nesse vídeo para ajudar a gente, tá? E compartilha também com aquelas pessoas que precisam assistir esse vídeo para definir esses pontos, porque aquelas pessoas que são projetistas e estão também estudando a área elétrica, beleza? Um grande abraço e até a próxima!